A paz do Senhor Jesus para todos vocês que vai assistir esse vídeo no meu canal ali, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse canal aqui é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Querido, o tema desse vídeo hoje é sobre quem é nascido do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem foi batizado com o Espírito Santo. Amado, eu já li várias vezes, vários versículos da Bíblia, vários livros no meu canal, e eu sempre falo do reino do céu. Eu sempre falo, querido, que o primeiro mandamento é buscar o reino do céu, e as outras partes será acrescentada. E muitas são as pessoas que estão confundindo religião com o Senhor Jesus. Amado, eu não vim aqui nesse vídeo para denigrir religião ou denigrir a ninguém. Mas a palavra de Deus diz, querido, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou ler aqui uma palavra, querido, que Deus me deu ontem, e eu vim compartilhar aqui para todos que está inscrito no meu canal e para aqueles também que não está inscrito no meu canal. E essa palavra vai de encontro a todos vocês, assim como veio de encontro a mim. A palavra de Deus é renovada, e Deus me deu essa palavra aqui, querido, que é muito profunda, aonde Deus falou com Pedro. Deus deu um exemplo, e está escrito esse exemplo. E Pedro perguntou ao Senhor Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar os meus irmãos? E ali o Senhor Jesus falou com ele 70 vezes 7. E querido, eu quero te dizer no nome de Jesus, que a gente tem que se esforçar para ser batizado com o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, não tem como você continuar essa caminhada de um dia morar com o Senhor Jesus, ser salvo. Então, amado, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Por quê? Porque muitas são as pessoas que ela não quer um vídeo com muitos minutos. Porque quando é espiritual, as pessoas não querem dar muito ouvido. As pessoas não querem dar a atenção que tem que ser dada em cada vídeo espiritual, em cada vídeo que venha ser pregado a palavra de Deus. Amado, eu quero desde já pedir aqui em nome do Senhor Jesus, você que vai assistir esse vídeo, você que está inscrito no meu canal, compartilha esse vídeo. Você que não está inscrito, amado, vamos glorificar o Senhor Jesus nesse canal. Se inscreve no meu canal, toca no sininho aí, amém? Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amado. É com muita luta para conquistar as promessas de Deus. Muitos estão pregando coisa de mágica, pensando que a gente vai conquistar as coisas de Deus da noite para o dia. E o que eu vou pregar aqui, amado, é profundo. O que o Espírito Santo me deu ontem, essa palavra, é profundo. E tem pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem, agir desta maneira. Então é por isso que as pessoas estão confundindo religião com o reino do céu. Amém? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor Jesus. Está aqui escrito, querido, para ganhar tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito em Mateus 18, versículo 23, que diz assim, ó: a parábola do credor compassivo, que fala aqui, ó, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Amém? Esse rei, ele tinha aqui, eu vou acabar de ler, e depois eu vou pedir ao Espírito Santo para usar esse pecador para explanar. Mas primeiro eu vou ler, eu continuar lendo, para que a palavra de Deus penetre no seu coração, na sua alma, na sua mente, e ele vai fazer a obra. Amém, amado? E diz mais aqui o versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostou-se reverente e rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou embora e perdoou a dívida. Amém? Amém? Observe bem, eu vou parar aqui e vou continuar. Observe bem que o Senhor ouviu a petição dele, ele se prostrou, ele se humilhou, implorou ao Senhor, que era o rei, e o rei compadeceu dele e perdoou a dívida. Então, amado, para ganhar tempo, que o Espírito Santo me use aqui agora, em nome de Jesus, para que chegue até você e a todos que vão assistir esta palavra. Amado, veja que foi uma parábola, onde certa vez Pedro estava conturbado, perturbado, porque Pedro era muito humilhado, muito perseguido, e Pedro queria agir na força do braço. Pedro queria revidar as provocações. Amém, amado? Pedro queria brigar na carne. Pedro não queria deixar que o Espírito Santo intercedesse por ele. E isso está acontecendo, querido, aqui no mundo afora. Então, muitas pessoas confundem ser batizado com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, e ser participante de culto. Amado, muitas pessoas, quase todas as pessoas conhecem o pé de árvore pelo fruto. Então você vai entender aqui o que Deus me deu aqui nesta palavra, o que Deus falou comigo no profundo nessa palavra. E eu quero te dizer, querido, independente de religião, de credo religioso, eu não estou aqui para denigrir ninguém. Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeito. Eu não estou aqui para dizer que eu sou sábio, que eu sou sabidão. Mas segundo a palavra do meu Senhor Jesus, ele me mostrou, ele me abriu meus olhos, assim como ele abriu os olhos de Saulo, que tirou dos olhos de Saulo escama. E são muitas pessoas que estão dentro das igrejas com essa escama dentro dos olhos. As pessoas pensam que está todos os dias dentro da igreja, vai ser salvo. Por todas as vezes evangelizar, vai ser salvo. Por ser dizimista, vai ser salvo. Por ser ofertante, vai ser salvo. Porque se batizou nas águas, vai ser salvo. Amém? Você vai entender por que Deus me deu esta palavra, amado. Até muitas pessoas que estão em cima do altar, eu não vou dizer, não vou falar sobre cargo, não. Eu vou falar aqui como ser humano. Eu vou falar aqui, amado, em pró da minha alma, em pró da sua alma. O reino do céu é tomada força. E você vai entender aqui, querido, o que Deus me deu. E isso acontece com cada um de nós. Com cada um de nós. Então, a Bíblia fala, querido, que a gente tem que estar na torre de vigia. A Bíblia fala, querido, aquele que se diz que está de pé, cuide para que não caia. Querido, é tomada a força o reino do céu. Tem certo momento que dá vontade de desistir. Por quê, Márcio? Porque muitas das vezes, querido, a gente procura dar o melhor. Não que eu estou aqui cobrando da parte de Deus. Que Deus, na parte de Deus, ele vai me recompensar. Ele vai recompensar cada um que permanecer, sabe, na perseverança e firme com o Senhor Jesus. Mas quando eu paro e vejo, querido, assim, é como o próprio Pedro, quando o Senhor Jesus chamou ele, se é o Senhor mesmo, manda-me ir até o Senhor. E ali ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para o Senhor Jesus, ele estava andando firme nas águas. Mas quando ele tirou um pouquinho as vistas do Senhor Jesus e começou a olhar a força da onda, a força da água, ele começou a afundar. Assim sou eu e todos vocês que vão assistir esse vídeo. Se você tirar um pouquinho a sua visão do Senhor Jesus, os problemas começam a querer te sufocar, começam a querer te parar, começam a querer te derrubar. Mas por que você está falando isso, Márcio? Querido, no mundo tereis aflição, mas você vai vencer. Tenha bom ânimo. Não deixe os problemas, não deixe a situação te sufocar. Amém, amado? Então, essa palavra que Deus me deu, muitas pessoas estão vivendo desta maneira. Amém?
todos os dias, querido, quando na minha oração, quando eu me lembro, eu peço para Deus me dar condição sobre essa situação que eu vou ler aqui. Amém? Veja que o servo, o Senhor, o rei, ele marcou um dia para ajustar conta com seu servo. E isso vai acontecer comigo, com todos os seres humanos aqui na face da terra. Um dia, Deus vai pedir, a gente vai prestar conta a Deus. E muitas pessoas não acreditam, porque muitas pessoas dizem, eu era menino e escutava essa conversa que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Não é verdade? Mas um dia a gente vai prestar conta. Assim como esses servos prestou conta a esse rei. E um dos servos não tinha como pagar. E ele implorou a esse senhor, a esse rei dele. E ali, querido, o rei compadeceu dele e perdoou a dívida. O rei perdoou, quer dizer, um rei carnal perdoou o seu servo. E agora vamos usar a inteligência. O Senhor Jesus, ele saiu da glória, o Deus Todo-Poderoso, tinha seu único filho perfeito, perfeito, sem nenhum pecado, e lançou aqui na terra para morrer em prol de todos os pecadores. Em prol de todos os pecadores. E para perdoar a gente. Amém? Então vamos dar continuidade aqui para você entender porque que muitas pessoas estão enganadas dentro da igreja. E é capaz de perder a salvação e não tem paz no seu interior. Não tem paz no seu interior. E vive de aparência. Então, são poucas pessoas que me dão credibilidade de acompanhar meus vídeos aí na internet, no meu canal aí do meu YouTube. São poucas pessoas. Eu conheço muitas pessoas. Conheço pessoas da infância, conheço pessoas dentro da minha igreja, onde eu congrego, conheço pessoas aqui no meu bairro. Mas não é fácil, amado. Não é fácil quando você parte para a palavra. Quando você fala a verdade. São poucas as pessoas que lhe dão credibilidade. Porque as pessoas não querem a palavra. As pessoas querem os benefícios de Deus, mas porém não querem pagar um preço da renúncia. Então, quando você parte para viver na palavra, você é desprezado. Você é caluniado, sabe? Você não tem, humanamente falando, você não tem valor. Porque quando você parte para a palavra, quando você larga o engano e parte para servir o Senhor Jesus, você é desprezado. É como os discípulos. Amém, amado? Não é fácil quando você abraça essa fé da cruz. Quando você abraça o Senhor Jesus, você é desprezado. Eu não estou aqui falando de religião. Eu estou aqui falando do Senhor Jesus, do que morreu na cruz do Calvário por mim e por todos que aceitar Ele como único e Salvador. Só que quando você aceita o Senhor Jesus, o meu adversário, o nosso adversário da nossa alma, não vai ficar de braço cruzado. Para ele não tem mais jeito. Ele não vai ficar de braço cruzado. Amém, amado? Então é por isso que essa luta, essa peleja, que as pessoas não te dão valor. E não dão valor a mim. Eu tenho poucas pessoas inscritas no meu canal. Eu tenho muitas pessoas no meu Face. Estou sempre fazendo ali uma live, trazendo a palavra do Senhor Jesus. E são poucas pessoas que entram. Mas por que, Márcio? Porque Márcio está aqui na palavra. Márcio vai na palavra. Amém, amado? Márcio não é melhor do que ninguém. Mas conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Amém, amado? Glórias a Deus. Vamos continuar aqui na palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu parei, se eu não me engano, foi no... Vou ler aqui para voltar de novo aqui. Pronto. Parei no 28. Vamos lá? Diz assim, ó. Saindo, porém, quer dizer, aquele servo foi perdoado pelo seu senhor. O rei perdoou as dívidas dele. Ó, a partir de hoje você não me deve mais nada, você está livre. Aquele rei tinha autoridade, você sabe que todos os reis tinham autoridade. Se ele quisesse prender aquele servo e a esposa e os filhos, ele poderia. Mas como ele suplicou, pediu misericórdia, o rei teve misericórdia dele. Agora observe, se não acontece isso na terra, se a gente não faz isso. Observe. E saindo, porém, aquele servo
encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 denários e rogando o sufocava, garrando e sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Olha só que diferença. Observa bem, amado, que diferença. Ele já foi agressivo, esse que foi perdoado já foi agressivo com o seu servo. Observe bem, sem entender. E então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Amém? Ó. Aconteceu com ele da mesma maneira que ele fez com o rei, o servo dele fez com ele. Mas observe bem para você entender que muitas pessoas estão iludidas. Vou ler aqui para depois de explanar. Amém, querido? E ele, entretanto, não quis, antes, indo-se e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vou dar uma parada aqui no 31, depois vou voltar. Observe, amado, que todos os dias, né, quando eu me lembro, todos os dias eu oro. Amém, amado? Todos os dias eu oro. Tá, amado? Que oração é que fortalece os cristãos. A oração é que nos coloca de pé, suplicando ao Deus Altíssimo para que nós não possamos retroceder. Se você não ora, você que é cristão não ora, meu amigo, você está fraco. Você não está mais em Cristo Jesus. Pode observar, amado, tem um pé de árvore. Amém? Tem um pé de árvore e tem ramos. Se eu tirar o ramo do pé de árvore, aquele ramo ele vai secar e vai morrer. Porque aquele ramo depende daquela árvore. Assim somos nós. Se nós não falar com Deus, se nós não dobrar o joelho e não falar com Deus, espiritualmente a gente está fraco, a gente vai começar a ficar debilitado, a morrer espiritualmente. Amém? Então vamos vigiar, querido. Então observe para você entender. Todas as vezes que eu me lembro, eu peço para Deus me dar condição de perdoar os meus irmãos, cristão ou não cristão, perdoar a quem me ofende, perdoar aqueles que me perseguem, perdoar alguém que me maltratou, perdoar alguém que me magoou. Eu preciso liberar perdão. Você vai entender por que eu estou falando isso. Você vai entender porque o Espírito Santo me deu esta palavra. E são muitas pessoas que estão dentro da igreja e falam que não vai perdoar, que não libera perdão. E muitas daquelas pessoas que dizem que perdoa, mas não liberou um perdão de verdade. Perdão, querido, quando você não libera perdão, se torna uma doença, se torna um câncer espiritual. E aí você vai entender que muitas são as pessoas que naquele grande dia vai bater na porta, como aquelas 10 virgens, 5 entrou no gozo do seu Senhor e 5 ficou. E batendo na porta, abre a porta. E naquele grande dia, que muitas pessoas dizem que já escutou que Jesus está voltando e nunca volta, é aí que muitas vezes, muitos vão pensar, vão se lembrar que foi pregado o evangelho para essas pessoas. E não deram credibilidade. E aquelas virgens não entraram no gozo do seu Senhor. E isso vai acontecer com muitos que estão dentro da igreja. Muitos que dizimista, muitos que evangeliza, muitos que estão no altar. Mas, porém, não está com a vida consertada. Porém, não está vivendo o evangelho do Senhor Jesus. Porém, muitas pessoas conhecem a Bíblia. Muitas pessoas se capacitam no estudo, nem na profundidade da Bíblia. É bom? Mas, porém, não quer se aprofundar, não se aprofundando só no conhecimento, mas, porém, não quer conhecer o Senhor Jesus. Porque quando nós passamos ler a Bíblia, nós temos que pagar preço. Qual o preço, Márcio? O preço da renúncia. E você sabe, cada um de nós sabemos o que nós temos que renunciar.
o preço que nós temos que pagar para conseguir essa grande vitória. É de conhecer a Deus, de ter o Espírito Santo. Quando você for batizado com o Espírito Santo, amado, você vai entender a profundidade, o que é servir a Deus. Quando você receber o Espírito de Deus, você não vai ser mais o seu ego, a sua vontade não vai mais prevalecer. O servo não tem querer. O servo tem que falar, eis-me aqui, como Abraão falava com Deus. O que Deus falava com Abraão, Abraão, eis-me aqui, meu Senhor. Amém? Então, não confunda tempo de igreja com conhecer a Deus. Muitas pessoas, ela tem 30, 100 anos de igreja, mas porém não conhece a Deus. Eu te mostro na palavra de Deus. Eu não quero aqui jamais te apontar. Eu te mostro na palavra que tempo de igreja não vai te salvar. Tempo de igreja não quer dizer que você conhece a Deus. Tempo de igreja não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Aleluias, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amado, você tem que lutar, se esforçar, você tem que pagar preço. Você sabe que você tem que renunciar para alcançar as promessas de Deus. A maior promessa, querido, de Deus é o Espírito Santo. Você recebendo o batismo com o Espírito Santo, você vai se tornar santo, você vai continuar, você vai ter, sabe, as coisas do alto. Você vai ter discernimento. Amém, amado? Eu te mostro na Bíblia que muitas pessoas estão confundindo o tempo de igreja. Muitas pessoas estão sendo religiosas. Muitos agora estão sendo um palestrante da palavra de Deus, mas não estão mais pregando o evangelho. Está sendo um palestrante e muitas pessoas estão indo nessa onda de ser palestrante da palavra de Deus. Você não pode se tornar um palestrante, querido. Você tem que se tornar um pregador da palavra de Deus. Mas como ser um pregador? Através de você receber o Espírito Santo. E eu te mostro em Atos dos Apóstolos. E ao descer sobre vós, receberei poder e serei as minhas testemunhas. Então quer dizer, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, então eu tenho que ter os frutos do Espírito Santo. Então aonde eu for, a palavra me garante que eu serei a testemunha de Deus. Eu serei a testemunha do Senhor Jesus. Então vamos lá na Bíblia. Aqueles heróis da fé, Paulo, Pedro, querido, aqueles homens eram tão cheios da presença que a sombra dos homens de Deus curava os doentes. As vestes curavam os doentes. Então vamos ao raciocínio. O que o Senhor Jesus fazia na terra, aqueles homens faziam. Agora vamos usar a inteligência. Por que não está acontecendo isso, Márcio? Porque muitas pessoas estão fazendo de igreja, estão fazendo de momento de pregar, de palestra. Pregar bonito, cantar bonito. Amém? E não é dessa maneira. Você tem que pagar um preço. Você tem que fazer o que o Espírito Santo te ordenar. Não é o que você quer fazer. Amém, amado? Então, eu vou voltar aqui para a palavra e você vai entender o que o Espírito Santo me deu nessa palavra. É por isso que muitas pessoas não me dão credibilidade. A palavra é que liberta. Se você não quer a palavra, você não vai alcançar as promessas de Deus. Você pode até alcançar algo físico. Porque cada um que se esforça, você vai alcançar algo físico. Um carro, uma casa, um trabalho bom. Amém? Você vai alcançar. Porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Só os preguiçosos que não alcançam as coisas físicas. Mas as coisas espirituais, você tem que pagar um preço dobrado. Você tem que renunciar às coisas que Deus vai pedir. Amém? Veja que Abraão, ele esperou mais não sei quantos anos para ser pai de Isaac. Mas quando ele se tornou ser pai de Isaac, Deus provou a ele onde é que estava o coração dele. Porque a Bíblia diz, aonde está o meu coração, está o meu tesouro. Então Deus foi lá e falou assim, Abraão, agora eu quero o filho que você mais ama. Sacrifica para mim, Abraão. E Deus sabe que você tem um Isaac para você sacrificar. Eu tenho um Isaac para sacrificar. Cada um de nós tem um Isaac para sacrificar. E Deus vai falar contigo através desse vídeo. Não para a glória de Márcio. Não para a glória de Márcio. Esse canal, querido, que eu
leva a palavra é para glorificar Deus. É por isso que tem essa luta para alcançar as pessoas. Eu só tenho poucas pessoas, mas cada dia, cada mês, eu vou alcançar, não para o meu ego. O Espírito Santo vai visitar pessoas para se inscrever no meu canal. Amém, querido? Vamos continuar aqui? Diz mais aqui agora o 31. Quer dizer, eu ainda não expliquei, né? Sobre... Entenda bem, querido. O reino do céu é semelhante a essa história aqui. Aquele servo, ele foi perdoado pelo rei. Amém? Ele foi perdoado pelo rei. O rei perdoou ele. Ele saiu de lá de corpo e alma lavada, mente purificada, porque ele estava em desespero que ia perder, ia ficar preso, ia perder a família. E o rei perdoou. Então, quem tem o Espírito Santo vai agir desta maneira. Assim como Deus nos perdoa, quem tem o Espírito Santo tem que liberar perdão, tem que perdoar. Não pode viver na carne, não pode viver, sabe, na peleja. Não. Você sabe o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nesse vídeo. Então, se ele foi perdoado, ele tinha que perdoar aquele servo. Você vê que ele foi perdoado, mas não perdoou o servo. E aí você vai ver naquele grande dia que muitas pessoas não estão valorizando. Observe o que vai acontecer aqui, ó, com esse servo que foi perdoado e não perdoou seu servo. Observe bem como, assim como chamou a atenção daquela população naquela época lá, que foi até o rei e falou para o rei: olha, rei, aquele seu servo que o senhor perdoou, as dívidas tudo, olha o que ele fez com o servo dele. E aquele rei se irou de tal maneira que você vai ver. Assim, aquele grande dia é o grande dia que o Senhor Jesus está voltando, querido. Então a gente tem que ficar na torre de vigia. A gente tem que vigiar. Amém? Vamos lá, no 31. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceram. Tá vendo? Chegou até o rei essa causa. Então não entre em desespero. Você que está sendo caluniado, você que está sendo desprezado, você que está sendo humilhado, você que está pensando que não tem mais jeito, você que está pensando que Deus não é contigo, Deus é contigo. Continua na caminhada, rapaz. Continua nessa fé. Continua no primeiro amor. Amém? Aí vamos lá. Diz assim, ó. Então o seu senhor, chamando, ele disse: servo malvado, perdoeste aquela dívida toda, porque me suplicaste. Tá vendo? Porque tu pediste misericórdia. Eu te perdoei. Eu não te perdoei? Não te perdoei, servo. O rei já estava chamando ele de servo malvado. Amém? Aí diz assim, ó. Não devias tu igualmente compadeceste do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Tá vendo? Tá vendo? Que muitas pessoas estão dentro da igreja iludidas. Vai chegar aquele grande dia e não vai ser salvo? Por quê, Márcio? Porque muitas pessoas estão confundindo o Senhor Jesus com religião. Muitas pessoas estão confundindo tempo de igreja. E vou te dizer mais. Tempo de igreja é bom? É. Mas não quer dizer nada tempo de igreja. Porque a cada dia a gente conquista a nossa salvação. Observe que Samuel, querido, o jovem Samuel, ele vivia dentro do templo com Eli. Ele servia a Deus e a Eli. Mas, porém, nunca teve uma intimidade com Deus. Ele tinha muitos anos dentro daquele templo. Ele servia a Deus, mas não tinha intimidade. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. As pessoas estão confundindo as coisas. E ali, certa vez, uma noite, Eli está muito cansado. Eli perdeu a comunhão com Deus. E Deus não fica no meio de pessoas, querido, que não levam ele a sério. Que não valoriza o sacrifício do Senhor Jesus. Amado, em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Amém? A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino do céu e as outras partes será acrescentada. Então ali a vida de Samuel foi mudada naquela noite, quando Deus falou com ele e ele obedeceu à voz de Deus. E a vida de Samuel foi transformada, ele se tornou um grande profeta, um grande homem de Deus. Amém, amado? Amém? Então diz mais aqui assim, ó.
Indignado-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Quer dizer, o rei falou com ele: eu não te perdoei, tu devia perdoar o teu servo. O rei se irou tanto que entregou eles aos servos dele e prendeu ele. E disse assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoaste cada um os seus irmãos. Tá vendo? Quer dizer, muitas pessoas pensam que tá salva. Muitas pessoas dizem que está no reino do céu e não é dessa maneira. Então eu quero te dizer, o Espírito Santo me deu essa palavra, amigo. Amados, me deu essa palavra ontem e eu estou compartilhando aqui com cada um que vai assistir esse vídeo. E eu peço, dê ouvido à palavra de Deus. Esqueça Márcio aqui. Márcio é igual a todos que vai assistir esse vídeo. Márcio é pecador, Márcio está sujeito a falha, Márcio está sujeito a cair, mas a palavra é verdadeira. A palavra aqui é de Deus. Se você levar essa palavra de Deus a sério, o Espírito Santo vai fazer uma diferença dentro do seu interior. Você que está dentro da igreja há muitos anos, você que pode ser, faz a obra, não vou falar aqui, não vou citar aqui qual é a obra que você faz, mas o Espírito Santo está falando com cada um aqui. Se você está com mágoa no coração de alguém, outra pessoa maior do que você te pisou, outra pessoa te humilhou, outra pessoa te caluniou,